Olá, pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, aonde nós podemos meditarmos numa palavra, nos breves minutos que estaremos juntos. E desde já eu quero trazer aqui a menção de um texto que está na Bíblia, lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos desde já te agradecer por esse momento que estamos aqui, aonde estaremos meditando, ó Deus, na tua palavra. Fale conosco, ó Deus, nos trazendo discernimento das coisas espirituais. Nos enche, ó Deus, com o teu refrigério e abençoa cada uma das pessoas que está ouvindo essa mensagem aqui, Pai. Assim como eu também fui abençoado e que nós possamos ser edificados em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, o texto lá de 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Algumas versões, talvez da NVI ou da Almeida Corrigida, diz ali no texto B que sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno, ok? Pois bem, João escreveu essa carta no ano de 85 a 95 da era cristã. Ele estava, como diz os relatos bíblicos, ali pela Ásia, ali na cidade de Éfeso, enfim. Então, João é o mesmo escritor, o mesmo autor de Apocalipse e o livro, o Evangelho, que leva o seu nome. Nós sabemos que ele escreveu João e essa carta 1 João, porque há uma peculiaridade muito grande na sua maneira de falar. Ele traz aqui, na época, os estudiosos relatam que ele traz um grego bem simples, bem singelo, fácil de entender. E também nós podemos ver algumas similaridades com as palavras que ele usava, principalmente as palavras que nos trazem aqui alguns contrastes, tanto nessa carta como lá no Evangelho de João. Algumas palavras contrastantes, como vida e morte, trevas e luz, verdade, mentira, ódio e amor. Nesta época, a igreja primitiva estava começando a crescer, a tomar corpo, enfim, ela estava em uma certa evidência, porque era algo novo, as pessoas vinham de longe para ouvir o evangelho, a verdade que liberta, enfim, Jesus já tinha dado início em meio a esses ensinamentos de Deus, da palavra de Deus, e o evangelho começa a tomar corpo, ou seja, já há aí nos idos de 85 a 95, ou seja, passado mais alguns anos, ali pelos anos do primeiro século, 100, 110, essa carta ainda está sendo divulgada pelas igrejas. Enfim, já tinha as cartas paulinas também, né? Já tinha outros textos correndo por aí e o evangelho tomando uma proporção muito grande. É como se fosse literalmente um prédio sendo construído, aonde o firme fundamento, aonde o alicerce, a sapata da estrutura dessa construção é Jesus. Jesus Cristo é a base de tudo. As pessoas vinham de longe para aprender, as pessoas ouviam a palavra e se convertiam, ela entregava suas vidas diante desse Deus vivo e real, e mais, elas tinham uma mudança de vida. Elas podiam encarar a maneira, as situações adversas no seu viver aqui, com uma certa diferença, porque elas tinham, em meio a esses ensinamentos, algo que trazia conforto para o seu coração. A fé, a esperança, a certeza de que estamos aqui de passagem para essa terra e que a vida eterna é algo bem evidente. Então isso trazia mais e mais ainda confiança para as pessoas que vinham de longe
muitos eram salvos, muitos eram libertos, havia cura, havia sinais, prodígios, maravilhas, enfim, o evangelho latente tocava nas vidas das pessoas, entrava sobre a vida das pessoas através de muito ensinamento, enfim, as pessoas se edificavam cada vez mais e elas podiam realmente testemunhar mudanças de vida porque eles conheceram esse Jesus. Então, em meio a tudo isso daí, vamos se dizer, começa a crescer na história durante o passar dos séculos, começa a crescer aí algo grandioso, algo que as pessoas denominaram de uma religião. O cristianismo começa a crescer aí, a história começa algo muito grande, enfim, que veio mudar a história. Eu sempre costumo testemunhar ou pregar dizendo que existe realmente, como o mundo fala, a história foi mudada antes e depois de Jesus. Então, depois de Jesus, na era cristã, né, as coisas vieram de tal maneira que começaram a crescer, tomar um corpo, enfim. E em meio a toda essa doutrina, esses ensinos da palavra, começou a aparecer algumas novidades. Algumas pessoas que era preocupação de Paulo, era preocupação de João, de todos os apóstolos que estavam ali, era preocupação de Pedro. Pedro também fala muito nas suas cartas, dos falsos mestres. Pessoas que vieram ali para tentar deturpar ou que tinham um discernimento diferente, enfim, começaram a trazer algumas coisas, algumas situações diferentes para a palavra de Deus. E eu vou relatar aqui, eu fiz algumas observações aqui, então surge aí algo interessante. Primeiro, eles começam a pregar algo do tipo que o espírito era realmente bom e a matéria inteiramente má. Que o corpo do homem, que é matéria, é mau. Que deve ser diferenciado de Deus, que é totalmente espírito e por isso totalmente bom. Outro ponto interessante, a salvação é escapar desse corpo mau, sendo obtida não mediante a fé em Cristo, mas por meio de conhecimento especial. Algo diferente. Então, esse conhecimento especial, né? A palavra traduzida para conhecimento do grego é gnosis. Logo, surge aí a palavra gnosticismo. Então, o gnosticismo pregava que a verdadeira humanidade de Cristo era negada de duas maneiras, ou seja, a humanidade de Cristo, eles negavam a humanidade de Cristo através de duas maneiras. Primeiro, alguns diziam que Cristo somente parecia ter corpo, só parecia ter um corpo. E essa teoria chamava-se docetismo, que do grego significa dokeo, que é igual a parecer. Entre outras palavras, eles acreditavam que Jesus era como se fosse uma imagem virtual, enfim, ou se fosse um fantasma, vamos dizer assim, aonde você colocava a sua mão e passava por ele, que ele atravessava muros, paredes, enfim. Daí, aquela passagem lá nos evangelhos, que Jesus vem de noite, caminhando sobre as águas, e o pessoal está no barco ali, e eles se apavoram, se assustam, achando que Jesus era um fantasma. Então tá aí a origem também desse gnosticismo, vamos dizer assim. E isso daí, o gnosticismo, eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque isso tem pano para manga aí. Tem muita variedade de coisas que vêm parar até nos dias de hoje, enfim. E aí, outros também pregavam que Cristo divino, né, a segunda maneira que eles pregavam contra esse Jesus, é que o Cristo divino uniu-se ao homem Jesus, ou seja, o homem mau, né, quando houve o batismo. Quando Jesus foi batizado, o homem divino, Jesus, se uniu ao homem que tinha a natureza má. Essa é a segunda maneira que eles negavam a divindade de Deus. E que quando esse Jesus morreu, ele se separou desse corpo aí. Enfim, então, eles pregavam isso
E isso aí chamava-se cirintismo, ou seja, do nome de Cirinto, precursor, aquele que trazia essas estapafúrdias aí, enfim. Tem gente que acredita nisso. Bom, em meio a isso, esse gnosticismo, eles pregavam que o corpo era tão mal, a carne, a matéria era tão mal, que ela deveria ser tratada com rigor. Então as pessoas, elas se isolavam de algumas coisas, elas não podiam tocar nas pessoas, enfim, uma série de situações que hoje nós estamos vendo aí. Não se pode mais abraçar ninguém, não se cumprimenta mais ninguém, por causa do coronavírus, tem que todo mundo se precaver, tá certo. Mas até onde vai esse negócio? Enfim, aí, em meio a isso daí, as pessoas começam a pregar essa coisa da carne, do mal, de tratar a carne, o corpo, enfim. E Paulo rebate eles lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 21. Paulo fala sobre esse pessoal aí na carta dele, né? Colossenses capítulo 2, versículo 21 diz assim, versículo 20: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Dois pontos. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Versículo 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Pois bem, entre outras palavras, no raciocínio desses heréticos, como a matéria era má, o fato de violarem as leis de Deus, olha que se você olhar na Bíblia, existem nada mais nada menos que 613 mandamentos, só lá no Velho Testamento, 613. Então, o simples fato de o corpo ser mal, o fato de violar os mandamentos de Deus não lhes infringiam nenhuma consequência moral. Então era botar a culpa na carne mesmo. Enfim, entre outras palavras, isso também começa a surgir e dá evidência à licenciosidade. Começa a mesma palavra que libertinagem, enfim. Eu posso fazer porque o corpo é mau, eu sou mau, enfim, mas eu tô, enfim, eles meio que se desculpavam entre eles, né? E ainda continuando nessa linha do conhecimento, tá? Porque foram se passando os anos na linha desse conhecimento, no decorrer, no passar dos anos, este fato foi dando margem a um terreno tão vasto no caráter de humanas. Aliás, diga-se de passagem aqui, o conhecimento é convencionalmente, o conhecimento é convencionalmente dividido em ciências naturais, ciências sociais e humanidades. Então, esse conhecimento aí começa a dar essa área aí de humanas, né? Veio com todo esse crescimento, veio uma evolução no passar dos anos, etc e tal, e a maneira de se pensar, né? A maneira de se analisar as pessoas, analisar a sociedade como um todo, começou a surgir um movimento. Logo depois da queda do Império Romano e no final da Idade Média, começa a surgir um movimento chamado renascentismo. Também estou entrando um pouco em história aqui para você entender onde é que nós vamos chegar, porque esse renascentismo, onde o florescimento cultural e científico colocou o homem e seu raciocínio lógico, mais a sua consciência como medidas e árbitros da sua vida manifesta.
Ou seja, o homem começa a dar muita vazão para a racionalidade, muita vazão para a filosofia, começa a pensar muito, enfim, isso deu origem a sentimentos de otimismo, abrindo positivamente o homem para o novo. Até parece, temos aí um partido novo, é um novo sistema, é uma nova filosofia, um novo jeito de governar, é uma nova ideologia, nova filosofia, o novo. Então o homem começa a dar margem para essas coisas no passar dos anos, né? E incentivando o seu espírito de pesquisa, ou seja, começa a dar margem para a cultura, começa a dar margem para pensamentos, filosofias, doutrinas, enfim. Daí em diante, as pessoas começam a entrar nesse ramo, deixando de lado, deixando para trás a espiritualidade. Então o homem começa cada vez mais a ser um sujeito pensante, um sujeito cheio de ideologias, de raciocínio, enfim, começa a ter aí a valorização da racionalidade, a valorização da ciência e da natureza, né? Bom, após isso, o renascentismo surge aí também, ali nos idos do final do século XVII e início do século XVIII, o iluminismo, né? Que é um movimento intelectual e filosófico. Uma série de ideias centradas na razão, como principal fonte de autoridade e legitimidade, que defendia ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação igreja-estado. Quando eu terminei de falar isso aí, me veio à memória aqueles programas que dá aí no canal Senado, enfim, no canal não sei o que da Câmara, e aí tem aquele canal também que tem o Supremo Tribunal Federal, onde nós vemos aí essa prática, disso tudo que eu falei aí, do pensamento, da cultura, da erudição da pessoa, né? Porque eles ficam ali meia hora, 40 minutos, se eu não tenho vergonha, não tenho medo de expor aqui, fico ali às vezes uma hora defendendo uma tese, defendendo uma jurisprudência, defendendo isso, porque na história da sociedade, não sei o quê, do caralho, enfim, fala difícil para Dedéu para chegar no final e liberar um traficante de drogas, para liberar um bandido, para chegar e deferir a soltura de um político corrupto. Então, eu começo a ver aqui que nessa história, e não é só eu, o João estava preocupado já com essas pessoas, porque essa ideologia de coisas, essa manifestação do ser, da razão da pessoa, começa a dar essa evidência, começa a clarear cada vez mais, mas a espiritualidade, as coisas, a verdadeira razão de ser e de existir vai ficando para trás. Então, eu vejo ali um homem falando ali 40 minutos para chegar e dizer, não, nós somos a favor do aborto. Isso não é de Deus. Isso é da razão humana. E mais, eu começo a ver que hoje na nossa atualidade, falam aí que tem uns pensadores, que tem os mais cultos. Olha, vou ser bem sincero, eu acho meio complicado. Nós estamos vivendo uma situação no nosso país que, olha, é difícil dizer que tem grandes pensadores como outrora. Embora cada um trazia as suas ideias, naquela época as pessoas, existia o escolasticismo, que foi uma época muito antes da Idade Média, onde os teólogos, os filósofos botavam suas ideias e ninguém tinha embate nenhum, a não ser expor as suas ideias. Hoje é difícil. Hoje é difícil você expor as suas ideias, hoje é difícil você falar a sua ideia sem ser criticado, sem às vezes ser cerceado. Semana dessas aí, eu postei às vezes eu dou umas alfinetadas mesmo na rede social, eu postei lá um negócio lá do presidente, enfim, eu não tenho nada contra o presidente, até votei nele, mas enfim, rapaz,
apareceu gente assim que fazia 5 anos que eu nem sabia como é que estava. Todo mundo veio, caiu ali, porque eu coloquei a minha opinião ali e eu defendo a minha opinião mesmo. Não vai existir ninguém aqui ainda na face da terra que vai fazer eu voltar minhas opiniões, embora teve ali uma pessoa, um cristão, que chegou a dizer para mim, olha, apaga isso aí que você escreveu. Ô, Luciano, não faz isso, você está incitando. O cara chegar a ponto de dizer para mim, ó, apaga, bota uma mordaça na sua boca, poxa vida, aí não dá, né? Então, voltando aqui a essa ideologia, hoje nós vemos grandes pensadores, vamos dizer assim, que são cultos, né? Que defendem uma cultura, etc e tal, mas aí o sujeito vai lá e é a favor do aborto, é a favor do desarmamento aí do homem de bem, enfim, é a favor aí do casamento de mesmo sexo, é a favor de ideologia de gênero, de isso, daquilo. É pessoas assim que se dizem bonzinhos, mas que as suas ideologias vão contra aquilo que João falou no início. O mundo jaz no maligno, coisas e pensamentos que vão contra os princípios de Deus. Então, nós podemos ver aqui as pessoas se levantando, né, as classes mais variadas aí do nosso país, manifestando daqui, manifestando dali, pelos seus direitos, direito daquilo, todo mundo tem seu direito aqui. Mas a maneira que elas querem impor a situação, não, às vezes não condiz com a pessoa que nem ao longo de tudo isso que eu acabei de narrar aqui, o desenvolvimento da racionalidade. Então, em sã consciência, eu te conclamo a pensar e buscar as coisas do céu, a buscar a palavra de Deus, a ler a Bíblia, a orar a Deus, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a fonte de riqueza que enriquece a nossa alma, que nos traz esse discernimento das coisas espirituais. Ele é que nos traz a sabedoria. E olha que a sabedoria, ela vale muito mais que ouro, rubi e prata, né? Enfim, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 10, diz assim: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Então, entre outras palavras, o que adianta ser erudito, falar bonito lá na tribuna das quantas, defender uma tese, dizendo que acha que está praticando a justiça, sendo que na hora está soltando um bando de ladrão aí, um bando de político corrupto, que é o que a gente vê direto. Todos os dias a gente vê isso. Então, não existe meio termo, meu irmão, minha irmã. Não existe, não, ou a pessoa é de Deus ou ela é do diabo, literalmente. Então, não adianta dizer que é justo, que pratica a justiça, mas é a favor de ideologia de gênero, é a favor de casamento de mesmo sexo, é a favor de aborto. Não adianta dizer que é juiz aquilo, se vai lá e solta, que todo mundo sabe e vê que é notório, que o sujeito roubou, que o sujeito é corrupto, que o sujeito subornou. Então não adianta. Não adianta. Isso não é justiça. Essa é a justiça dos homens, mas não é a justiça de Deus. Lá em 1 João 5,19, como eu disse, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Meu irmão, minha irmã, o dia tem 24 horas. 24 horas. O diabo, ele trabalha 24 horas por dia. 7 dias da semana. Entre outras palavras, ele trabalha 168 horas por semana. Ele não se cansa. Ele está sempre aí lançando as suas. Agora, com esse advento aí do coronavírus, ele deu uma cartada em rede mundial. Então, ele não descansa. E aí eu te pergunto, não vai ser 10 minutos que você vai ler a palavra de Deus. Não vai ser 10 minutos orando só a Deus por dia que vai fazer a diferença. Porque eu acabei de ler que o mundo jaz no maligno.
Então, meu amado, minha amada, não adianta 10 minutinhos lendo a Bíblia, não adianta 10 minutinhos por dia estar orando a Deus, porque o diabo trabalha 7 dias, 24 horas, todo dia. Então você tem que dominar isso, você tem que se impor, você pode ser atacado a qualquer momento. Nós somos atacados, nós somos bombardeados de todas as formas possíveis, de todos os lados, de toda maneira o diabo está querendo, meu irmão, minha irmã, querendo derrubar a gente. É através de notícia ruim, noticiário, é maus pensamentos, às vezes é ira. Às vezes você acorda de manhã, já deu tudo errado, começou errado, já está irado. Isso não é de Deus. Então o diabo já está ali, ele não dorme. Então, como a palavra diz que ele jaz no maligno, isso aqui é o lugar dele, é território dele. Não tem outra. Nós estamos aqui de passagem, não é meu, não é teu. Esse aqui é o território dele. Então é óbvio que ele não quer que você prospere. Ele não quer que você tenha experiência com Deus. Ele não quer que você seja curado. Porque você está aqui de passagem no território dele. Ele é o príncipe desse mundo. Então, você vai estar passando aqui pela terra e vai estar se dando bem. Ah, meu irmão, minha irmã. Fala sério. Então, desejos desenfreados. E eu estou falando de desejos desenfreados aqui, eu não estou falando de sexo não, viu? Às vezes o sujeito quer porque quer comprar um carro novo, não tem condições, ele vai lá, se enfia numa conta estrondosa, ou às vezes olha uma nova modinha, ou quer viajar, não tem condições. Às vezes a gente tem desejos assim desenfreados. E eu não estou falando de sexo. Frustrações trazem derrota. Se você não tiver uma cabeça boa, se você não tiver embasado na palavra de Deus, se você não estiver literalmente fundamentado com aquilo que é a palavra, o evangelho do nosso Senhor, não estiver em oração com Deus, não adianta. Você não vai de jeito nenhum vencer o diabo. Você não vai prosperar. Ansiedades, enfim, nós somos atacados de várias maneiras pelo diabo. Então, o próprio Paulo dizia lá em Romanos 7, do versículo 18 e 19, ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então Paulo ele diz que, olha, um homem santo que nem aquele que trabalhou, que fez tudo pela obra, ele mesmo chegou a confessar que não era fácil. Meu irmão, minha irmã, não é você que vai sair por aí. Então, bota a palavra de Deus como regra na sua vida. Escuta um louvor que tenha a letra vertical, louvor de adoração a Deus. Não esses louvores horizontais aí, que é onde eu quero tudo, eu sou bom, Deus me dá, Deus é isso, Deus é aquilo. Ó, Senhor, olha eu aqui, olha, Senhor, eu aqui. Louvor diante de Deus, um louvor que exalta a majestade de Deus. Procura, assim como o Salmo 91, está escondido debaixo das asas, debaixo da sombra do Onipotente. Meu irmão, minha irmã, procura buscar conhecer mais das coisas de Deus, mais a palavra de Deus, porque senão você pode cair em qualquer estapafúrdia. Como eu disse na última pregação, tá cheio de gente pregando cada coisa aí, que é o fim da picada. E se você não tiver um discernimento, você vai cair. Infelizmente é isso, você vai começar a acreditar. Tem umas pessoas aí que eu fico assim envergonhado. Às vezes o sujeito tem milhares e milhares de seguidores, mas não prega o Jesus da cruz. Não prega um Deus vivo e real que fez um sacrifício e que não prometeu uma vida boa. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, nós estamos vivendo numa situação, nesse mundo, que as coisas não são fáceis, mas se você estiver vacilando, com certeza você vai cair. Então, o mundo está cheio de bonzinhos, mas não se iluda.
Ou a pessoa é de Deus, ou ela é do diabo. Não tem meio termo. E tem muito irmão bonzinho aí também. Tem muito irmão bonzinho. Tem muito crente boazinha também. Mas faz e pratica as coisas que não agradam a Deus. Essa semana eu estive olhando aí, sem querer, passando pelo Facebook, eu vi lá um vídeo, uma música gospel aí, famosa, nem vou dizer qual que é, e eu olhei lá uma dupla sentada cantando, eu fui ver a moça cantando lá um louvor, mas olha, eu confesso que eu fiquei envergonhado. A moça estava com uma roupa assim, e ainda cruzou aquelas pernas, assim, enfim, eu fiquei assim, bah, Deus, puxa vida. Nessas horas, assim, eu louvo muito Jó, né, que Jó diz a palavra dele que ele fazia acordo para não cobiçar mulher. Então eu na hora pensei, bah, Jó, você é demais, eu já passei, porque, pô, a pessoa tá ali, você vê que ela não tá bem comportada, eu não tô aqui para julgar ninguém, mas, pô, você vai gravar um vídeo que vai viralizar o mundo inteiro com uma roupa transparente e cruzar as pernas de maneira sensual, faz favor. Então, o mundo tá cheio de gente assim, o mundo tá cheio de boas intenções, mas dizia um amigo meu que o inferno, a sola do inferno, o tapete do inferno é forrado de boas intenções. Então, meus amados, de que lado que você está? Você está do lado de Deus ou você está do lado do diabo? Não tem meio termo. Não vem me dizer, o fulano é bonzinho. Eu vou dizer vou contar aqui para vocês duas experiências. Há muitos anos atrás, eu tinha um cliente, como eu sou corretor de imóveis, tenho a imobiliária, há muitos anos atrás eu tinha um cliente que era muito bonzinho, ele era fora de série. Ele me abençoou muito na área financeira, me estendeu as mãos muitas vezes nos negócios, ele era fora de série. Então ele era muito querido, muito amável, assim, vivia fazendo boas obras, levava cestas básicas para as criancinhas, ia nas escolas, enfim, eu sabia de tudo que ele fazia, era muito bonzinho. Mas um dia ele se acometeu de uma doença, de um câncer terminal. E eu fiquei sabendo e eu liguei para ele. Eu não vou dizer o nome dele aqui, mas enfim, eu liguei para ele e disse: Olha, fulano, eu fiquei sabendo que você está passando por uma situação assim, 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 mas eu gostaria de poder orar por você. Não, 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 não quero saber disso. Mas é a palavra de Deus, Deus cura, não é eu. Eu só sou um instrumento. Jesus vai, ele pode te curar. Não quero saber de Deus, não quero saber dessas coisas de crente. Eu tenho uma equipe com 10 médicos nos Estados Unidos que vão tomar conta disso aí para mim. E eu insisti porque eu gostava dele, sabe? Pois bem, insisti várias vezes, aí no fim ele chegou até a me mandar uma carta me dizendo que achou que estava lidando com alguém que fosse profissional, que não fosse um religioso, que a minha imobiliária fosse uma imobiliária e não fosse uma igreja, enfim, ele literalmente negou Deus. Era bonzinho, mas negou Jesus, o autor e consumador da salvação eterna, da vida, da cura. Negou! Em contrapartida, também tinha um colega que trabalhava comigo há anos, um cara mal. Ele vivia passando os outros para trás, assim, direto. Olha, tentou me fazer algumas, puxou meu tapete algumas vezes. E esse sujeitinho, várias vezes eu vi ele agredir as pessoas por causa de dinheiro, por causa de negócios. Ele era um sujeito assim, carrancudo mesmo. Da mesma maneira como a vida é efêmera, ele foi acometido de um câncer terminal. E eu fui visitar ele no hospital porque Deus falou literalmente comigo. Cheguei lá, também não vou falar o nome dele aqui, e disse para ele: Olha, fulano, eu vim aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da vida. Eu vim aqui para falar desse amor. Ele te ama. E imediatamente ele começou a chorar, se aquebrantou. Eu pude falar, pude contar do amor de Deus, que Deus perdoava ele de todas aquelas coisas que ele fez, daqueles pecados, daquela falta de humildade. Enfim,
perguntei para ele se ele queria entregar a vida dele para Jesus. Ele automaticamente, imediatamente disse que sim, e aos prantos entregou a vida dele para Jesus. Depois que eu orei, que ele fez a oração do pecador, eu ainda perguntei para ele: você quer ser curado? Ele disse: quero. Porque agora você entregou a vida para Jesus, ou seja, se acontecer alguma coisa com você, você já está salvo. Você vai para a eternidade com Deus. Isso é uma glória. Mas agora vamos orar para você ser curado. Para você ser curado, essa tua doença, com certeza ela veio por falta de arrependimento, por mágoas, etc. Tal. Você quer perdoar alguém? Rapaz, comecei a fazer oração e esse homem não parava de declinar os nomes. Ah, eu perdoo. Eu perdoo a fulana tal. Ah, eu perdoo a minha irmã não sei o quê. Ah, eu perdoo... Rapaz, o coração daquele homem ali, aquele homem aos prantos chegou. Quando eu terminei a oração, a imagem dele tinha transformado. Entre outras palavras, o homem era mau, mas tinha um coração assim, pronto para entregar a vida para Jesus. E aí eu pergunto para você, qual dos dois você crê que teve a salvação? O bonzinho, que negou a Deus? Ou aquele que tinha a vida torta, que no final, assim como o ladrão da cruz, entregou a sua vida para ele? Você tem dúvida disso? Pois bem. Então, Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pessoal, as pessoas estão brincando, tem muito crente brincando de crente. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus, mas o diabo, o príncipe desse mundo, está cegando o entendimento dessas pessoas. Essa semana eu recebi, conversando com um pastor amigo meu, ele disse para mim: pá, rapaz, eu recebi uma piada aí de um pastor. Ah, mas que piada, hein? Pá, piada ruim, pesada. E eu comecei a rir, né? Pô, não precisa nem dizer quem é. Aí ele se... O que tu disse para ele? Ele me ligou aqui, eu mandei errado para você a piada. E agora, o que tu achou? Eu falei, meu amigo, eu não achei nada. Eu só te faço uma pergunta. Antes de mandar uma piada dessa, procura mandar ela para Jesus. Se Jesus gostar, aí você repassa para os outros. E eu fiquei com aquilo ali na minha memória e falei assim, realmente, que palavras sábias que eu recebi desse meu colega pastor. E eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, a atitude que você faz em seu lugar, o que faria Jesus? Será que Jesus mandaria essa piadinha de mau gosto, de baixo calão para outras pessoas? Será que aquilo que eu faço, Jesus iria se agradar? Hoje as pessoas estão assim, estão brincando com as coisas de Deus. Infelizmente. E mais, as pessoas estão blasfemando contra Deus. Então nós vemos, além de pessoas crentes estarem brincando, tem pessoas que estão deslumbradas com esse mundo aí, pessoas que têm uma fixação pelas coisas do mundo. É legal viver, ter uma vida próspera, é legal poder comprar isso, mas ficar deslumbrado com um lugar, ficar deslumbrado com viagem, ficar deslumbrado com um carro novo, gente, isso aí não vai levar a nada. Então, nós queremos mais uma vez chegar aqui e perguntar, para encerrar, o que você tem feito? Tem agradado a Deus? Você serve a Deus ou serve ao diabo? Porque não existe meio termo. Não existe quando o cara morrer, vai ficar em cima do muro. Não tem. Ou ele vai para um lado, ou ele vai para o outro. Porque Deus é um Deus justo e real. Não tem vacilo. Nós vacilamos, mas Deus não vacila. Então, não há meio termo. Jesus falou lá em Mateus 5,37, seja o seu sim, sim e o não, não. O que passar disso vem do maligno. Então é sim ou não. Mateus 13,38, Jesus faz uma alusão ao joio, que são os filhos do maligno.
Então nós estamos andando em meio ao joio, meu irmão. Nós temos que saber ter esse discernimento. Assim como o trigo, estamos no mundo, em meio ao joio. Jesus disse lá em João capítulo 17, versículo 15, numa oração a Deus, que queria que não nos tirasse do mundo, porque nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Mas que Ele nos guardasse, nos protegesse do maligno. Então você que está andando nesse mundo, perambulando por esse mundo, não fique deslumbrado com isso daí. Você tem aí algo para fazer. Você tem que se alistar aí nesse reino de Deus e nós temos que continuar lutando, porque tudo isso vai passar. Então, para encerrar, você, meu irmão, minha irmã, se afastou um pouco dos caminhos de Deus. Quer voltar a fazer a vontade de Deus? Faça como Josué fala lá no capítulo 24, versículo 14. Eu te conclamo agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados outrora serviam e venham servir ao Senhor. No versículo 15, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje quais os deuses dos seus antepassados vocês vão servir, além do rio Eufrates e dos deuses dos amorreus. Mas eu e a minha casa, no versículo B do 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer servir ao Senhor? Volte-se para Jesus. Amém? E você que está ouvindo e viu essa mensagem até aqui pela primeira vez, que você ainda não fez a oração de entrega para Jesus, você que está assistindo aqui e quer se definir, olha, eu quero servir a Deus, eu quero estar do lado de Deus, entrega a sua vida para Jesus, faça essa oração comigo aqui agora. Baixe a sua cabeça assim como eu e repita essa oração comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me perdoa, Senhor, dos meus erros e dos meus pecados. E apaga, Senhor, todas as minhas transgressões. E desfaz também todo o pacto que eu fiz direto ou indiretamente com o mundo das trevas. A minha vida pertence a Ti. Eu quero lhe servir hoje e até os fins dos tempos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Pois bem, então eu deixo essa mensagem aqui para que você possa analisar de coração. Você que entregou a sua vida para Jesus, eu tenho certeza que você fez a melhor escolha da sua vida. Você acabou de fazer um upgrade. E tenha certeza, Deus está contigo. E através do Espírito Santo de Deus, Ele vai lhe trazer conhecimento, discernimento e crescimento nessa caminhada. Amém? E você, meu irmão e minha irmã, que estava meio afastado, meio apagado, voltou para os braços de Jesus. Mantenha-se firme. Siga com essa pretensão, fiel, leal, perseverando, e ganhará com certeza o que Jesus prometeu, que é a coroa da vida. Que Deus abençoe a todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem.
remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém.